do versículo 1 até o versículo 7. Continuando nossa série de parábolas, hoje a gente vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. Vamos ler então o texto que está em Lucas capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 7, diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando encontra, põe-na sobre os ombros, cheios de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos orar mais uma vez. Pai, eis a Tua palavra, Senhor Deus, diante de nós. Nós queremos Te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Tenha, Senhor Deus, liberdade em nos ensinar nessa manhã, Pai, que possamos aprender do Senhor, que possamos verdadeiramente entender o que o Senhor deseja para as nossas vidas, qual é o Teu propósito para as nossas vidas, e que possamos, Senhor Deus, nessa manhã ser achados, ser encontrados pelo Senhor, onde quer que estejamos, em nome de Jesus. Amém. Parábola da ovelha perdida. Essa é uma das 3 parábolas que está aqui no capítulo 15 de Lucas, né? O pastor Paulo esteve pregando alguns domingos atrás sobre a parábola do filho perdido. E em Lucas capítulo 15 o tema ele é sempre o mesmo, é sobre o perdido que foi encontrado, o que remete ao ensinamento de que Deus ele vai atrás daquilo que estava perdido, e sendo que nós estávamos perdidos. E Jesus ele vai falar isso por 3 parábolas. Ele vai começar falando pela ovelha perdida, né? A figura dessa ovelha que está longe, e essa ovelha somos nós, é uma figura de nós que um dia estávamos longe de Deus, que estávamos perdidos, e Deus ele foi e ele nos encontrou. Então Jesus ele vai falar sobre a ovelha perdida. Tem também a parábola da moeda perdida, né? Da mulher que perdeu uma moeda, né? Não sei porque Jesus fala que foi a mulher que perdeu o dinheiro. Isso eu acho que é uma injustiça da parte de Jesus nesse ponto, né? Porque as mulheres não perdem dinheiro, né? Os homens acho que perdem mais, mas a mulher perdeu a moeda e foi tentar encontrar a moeda. E por último a parábola do filho perdido, né? Ou dos filhos perdidos, né? E isso nada mais é do que todas essas parábolas são uma referência realmente àqueles que estão perdidos, aqueles que, assim como nós uma vez estávamos perdidos, fomos encontrados por Jesus. E é interessante que no começo, nessa primeira parábola, Jesus ele vai falar então sobre a ovelha perdida. E é uma das únicas parábolas que Jesus ele conta ela 2 vezes. Aqui no livro de Lucas não, mas lá no livro de Mateus, por 2 vezes, a gente encontra essa parábola sendo contada em outro contexto. Quando Jesus ele fala dos escândalos, né, lá no final do livro de Mateus. Então, essa é uma das parábolas que Jesus realmente ele vai contar aí 2 vezes, o que mostra realmente que tem bastante ensinamento para nós aqui nessa parábola. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui é que Jesus, quando ele fala da ovelha perdida, e algo quando eu estava refletindo nessa semana, é porque Jesus ele não falou que era um bode perdido. Ele fala que era uma ovelha perdida, porque é muito claro nos evangelhos a figura da ovelha. A ovelha é a figura de um filho de Deus. A ovelha não é a figura de um ímpio. Quando você pode ver lá depois, lá em Mateus capítulo 25, que Jesus ele fala que nos últimos tempos, Jesus ele fala que vai separar as ovelhas dos bodes. Ou seja, quando ele mostra essa figura da ovelha, ele não coloca a figura da ovelha como aquela pessoa que é um ímpio, aquele que não quer saber de Deus, mas a ovelha ela é símbolo de alguém que já foi transformado, alguém que já teve um novo nascimento, alguém que já é filho de Deus.
De maneira que, quando a gente lê um pouco, a gente entende, porque no contexto, né, quando a gente olha para o contexto, que era o povo de Israel, que era o povo de Deus, há uma analogia clara de que nós, como igreja de Deus, nós como rebanho de Deus, nós como rebanho da ovelha, vez por outra tem uma ovelhinha aí que se perde. Vez por outra, até mesmo nós podemos estar um pouquinho desgarrado do rebanho. E é sobre isso que eu gostaria de refletir nessa manhã, porque eu gosto de pregar para a igreja. Né? Às vezes a gente fica tanto pensando, puxa vida, né? E às vezes, tantas vezes a gente vem para a igreja, Senhor, tomara que entre um visitante, Senhor, para que ele possa ouvir a Tua palavra. E a gente mesmo, quando a gente entra, a gente não quer ouvir a voz de Deus. Né? Mas hoje é uma mensagem que eu vejo Jesus querendo pregar para a sua igreja. Querendo pregar para as suas ovelhas, porque Ele é o pastor. Né? Em outras oportunidades a gente até vai poder estudar sobre Jesus. Ele que é o bom pastor, Ele diz, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz. Então, quando Jesus ele está falando das ovelhas, Ele está falando dos seus filhos. Ele está falando, sim, daquele que estava no rebanho, daquele que já é ovelha, aquele que não é bode, aquele que não é ímpio, aquele que já entregou sua vida ao Senhor, aquele que já foi batizado, aquele que já estava na igreja, mas por algum motivo deu uma escapada do rebanho. E quantas vezes nós mesmos não somos essa ovelha perdida? Quantas vezes nós mesmos não... Quando a gente vê, parece que a gente está longe do rebanho. Às vezes não longe presencialmente. Às vezes a gente está presencialmente, às vezes a gente vem na igreja, às vezes a gente participa do culto, mas sabe quando está lá o povo louvando naquele fervor e parece que a gente olha, parece que a gente está meio alienado a tudo que está acontecendo, ou parece que o povo de Deus está indo, fazendo, né, que igual a irmã Deise veio aqui à frente e mostrou, vamos fazer uma campanha de oração, todo mundo, todos os irmãos, amém, glória a Deus. Aí a gente olha assim e fala, não é possível, eu devo estar meio alienado com essas coisas. Nosso coração parece que a gente está longe, sendo que o fato de estar longe, às vezes não apenas presencialmente, mas às vezes até no nosso coração. Às vezes o nosso coração está longe. E aí a gente começa a se perguntar, por que as ovelhas fogem? Por que acontece de às vezes a pessoa está na igreja, a pessoa está realmente ali no meio da congregação? Por que acontece de tantas pessoas às vezes estar na congregação, de estar participando? Por que acontece às vezes da ovelha fugir? Por que muitas pessoas que às vezes participam da igreja, às vezes estão lá participando, e de repente, quando vê, já não estão mais, estão longe. Aí precisa o pastor mesmo, né, pastor, ligar, e aí o que está acontecendo, fazer uma visita. Às vezes a gente sabe que tem muitas coisas que acontecem. Muitas coisas, Jesus mesmo ele vai falar de algumas coisas. No Evangelho de Mateus, Jesus ele vai falar sobre os escândalos, que às vezes acontece de escândalos que acontecem na igreja, e as ovelhas acabam se dispersando, principalmente com a liderança da igreja. Não é esse ponto que eu quero colocar, mas uma das coisas que eu gostaria de colocar nessa manhã, de por que as ovelhas fogem, é a questão do mundo. O mundo quer nos iludir. O mundo quer iludir. Porque eu estava estudando essa semana, eu confesso aos irmãos que eu não sou biólogo, agrônomo, ou não sei, acho que nem o pessoal que trabalha com zoonose, né, toda essa questão dos animais, veterinária. Eu não sou dessa área. Né, eu fiz engenharia, apesar de trabalhar muito na agricultura, conhecer, até fui visitar, acho que há 2 ou 3 anos atrás, fui visitar um pasto intensivo, né, onde se faz pecuária intensiva, onde tinha todas as vacas, né, tudo, e era para gado leiteiro, né, porque eu fui criado na capital, né, para mim leite, eu pensava que a vaca já dava de caixinha já, né, alguém já viu, quem já viu tirar leite da vaca? Ao vivo, estou falando ao vivo, não pela televisão, né? Aquele negócio já beber, um negócio leite com pelo, vem pelo, sabe? Aquela coisa toda. Né? Não estou falando que você foi na fazendinha, né? No Parque d'Água Branca, ver as galinhas, né?
roça mesmo, né? A gente não está acostumado com essas coisas. A gente não está acostumado com esse negócio né? E às vezes mesmo pecuária, né? Gado bovino, né? E aí eu comecei a estudar mais sobre as ovelhas, né? Primeiro que eu não sabia a diferença entre ovelha, cabrito, cabra, bode. Para mim era tudo, fazia tudo igual. E às vezes a gente não sabe qual que é a diferença, né? O que é? Ovelha é um ovino, né? A cabra é um caprino, né? Então já começa por aí, são diferentes, né? Tem cromossomos diferentes, né? As ovelhas têm 54 cromossomos, os caprinos têm 60, viu? Eu estudei. São diferentes, apesar dos dois fazer né? A gente começa a estudar um pouco, a gente vê um pouco a diferença. E quando eu estava estudando a diferença, eu achei uma coisa muito interessante, né? Porque existe uma diferença verdadeiramente entre as ovelhas e os bodes. Existe essa diferença. A diferença ela começa no DNA. O DNA é diferente. Por isso que eu falo que a ovelha é alguém que já se foi transformado, não é diferente, né? A ovelha nasce lã, o bode cresce barba, né? As ovelhas não têm chifre, os caprinos têm chifre, né? Então tem uma diferença que não é uma diferença, apesar de parecer tudo igual, né? A gente olha, às vezes a gente não sabe se é um bode, se é um cabrito, tem diferença, tem uma grande diferença. Quem conhece o pastor, né? A gente olhando de fora, às vezes a gente que não conhece, parece que é tudo igual, mas o pastor ele conhece, ele sabe bem a diferença. Né? Um pastor ele conhece muito bem a diferença. Assim é Jesus. Jesus, quando ele nos olha, ele sabe muito bem quem já é transformado, quem não é transformado. Aquele que verdadeiramente é uma ovelha, aquele que realmente é um filho dele, e aquele que ainda não foi transformado, aquele que precisa ser transformado. E a ovelha tem algumas características interessantes. Primeiro, que elas não são muito inteligentes. Elas precisam ter alguém lá com ela, né? E elas gostam sempre de andar junto. Já os bodes não, o bode gosta de andar separado. Tanto que eu morava no interior, vira e mexe aparecia um bode solto aí, eu não sei, aqui acho que a gente não vê tanto, né? Mas lá no interior a gente via muito, vira e mexe, tinha um bode, né? Escapava com a corda no pescoço, arrastando a corda, acho que se perdeu e vai embora. O bode vai embora, vai andando, vai querendo, o bode parece que quer essa liberdade, né? Já a ovelha, ela não quer a liberdade. Quando ela se perde, ela está fora, ela está meio perdida. Porque ela precisa realmente, né, de ter esse cuidado, de ter alguém cuidando. E aí a gente começa a entender por que essa questão da ovelha perdida. Porque a ovelha, quando ela está perdida, é porque ela se perdeu mesmo. Mas às vezes o que acontece, e aí eu comecei a ler um pouquinho de por que os animais eles se perdem, e todo mundo, e eu ouvi o depoimento essa semana de alguns pecuaristas, que eles falam que é comum, né, até quem tem criação de pecuária, né, seja bovino, ovino, caprino, né, todas as modalidades que existem, é comum do gado escapar. Né, por mais que tenha cerca, por isso que tem cerca, e até cerca elétrica que se põe para o gado não escapar, mas é comum, porque o gado, às vezes ele olha para depois da cerca, ele olha um lugar talvez para ele poder se esconder melhor. Todos eles falaram 3 grandes características. A primeira é a questão da reprodução. Eles às vezes saem, a fêmea sabe que vai parir, então ela quer sair para poder parir em segurança, ela vê que tem alguma coisa em segurança. A segunda é justamente a questão da segurança. Eles acham que eles estão meio descampados, eles olham um lugar onde tem mais árvores, eles fogem para querer se esconder, querer se proteger. E em terceiro lugar, a questão da comida. De olhar uma comida e ver que realmente, né, vão querer comer, né, igual o pessoal fala, né, a comida, o pasto do vizinho é sempre mais verde, né? Que é justamente essa mesma analogia, que é justamente isso que acontece com as ovelhas que se perdem. Né? E isso eu achei muito interessante, porque isso realmente é uma grande verdade. Porque nós, como seres humanos, às vezes somos como as ovelhas. Às vezes a gente está lá no nosso pasto, estamos lá, né, vivendo a nossa vida cristã, vivendo o nosso cristianismo, e quando a gente vê, a gente enxerga pastos que são mais verdes, lugares onde a gente fala, puxa vida, se eu for por esse caminho, talvez eu acho que eu
eu vou ficar mais gordinho, eu vou me alimentar melhor, eu vou ter mais prosperidade, eu vou me dar melhor. Ou talvez por medo, por falar, puxa, o que eu estou fazendo, eu acho que eu estou em insegurança. Talvez o fato de eu estar vivendo esse estilo de vida, eu não estou bem seguro, então eu preciso fazer isso para me dar uma segurança maior. Isso acontece muito, já aconteceu muito isso comigo, né? De olhar e falar, puxa vida, se eu tomar essa decisão aqui, talvez isso vai diminuir o meu salário, talvez eu vou perder meu emprego, isso vai me trazer insegurança financeira, isso vai me trazer uma insegurança talvez na questão da autoestima. E às vezes a gente acaba tomando alguns caminhos por medo, por insegurança, por querer, assim como as ovelhas, querer ir para um lugar melhor, um lugar que esteja mais seguro, mas às vezes não olhando para trás, não olhando que às vezes o que ela está fazendo é uma coisa não tão inteligente, porque ela está, na verdade, se afastando do seu pastor, daquele quem lhe dá o alimento, daquele quem lhe dá a segurança. E isso acontece muito com a gente. Às vezes a gente olha para caminhos, olha para lugares ou para posições onde a gente se imagina pensando, puxa, se eu for para aquele lugar, eu vou estar tendo mais segurança, eu vou estar tendo mais prosperidade, eu vou estar tendo uma qualidade de vida melhor, quando na verdade eu estou me afastando daquele que me dá todas essas coisas, que é o nosso pastor. Então, meus irmãos, quando a gente olha, na verdade, para a parábola da ovelha perdida, eu vejo que só existe uma coisa que faz com que a ovelha se perca, que é a ilusão. É a ilusão. A ilusão de que se eu trilhar esse caminho vai ser melhor para mim. Que foi a grande coisa que a serpente tentou Eva no paraíso. A ilusão. Se você comer, você vai ser diferente. Seus olhos vão se abrir. Se você fizer isso, isso é a ilusão, é o pecado. Todo o pecado, ele é uma ilusão, ele é um engodo, a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa, a gente acha que está fazendo o melhor, a gente acha que está trilhando o caminho para ter o maior prazer, para ter melhor prosperidade, para ter o melhor da nossa vida, quando na verdade isso é uma ilusão, porque o que a gente está fazendo é dando as costas para aquele que nos pode dar a verdadeira paz, a verdadeira alegria, tudo isso. E quando a gente olha realmente essa ovelha perdida, a gente vai entender de que muitas pessoas, muitos crentes são iludidos com as coisas desse mundo e acabam se perdendo do rebanho de Deus. Muitas ovelhas de Jesus, como nós, acabam se iludindo com as coisas do mundo e acabam se perdendo, estão perdidos. Por quê? Porque começam a olhar para posições ou situações ou imaginações de situações de que, puxa, se eu estiver nessa posição, eu vou estar melhor. Quando, na verdade, às vezes são caminhos de que as pessoas vão acabar perdidas, vão acabar em problemas. Porque a ovelha, quando se perde, ela vai estar em problemas, né? E é interessante que Jesus, quando ele olha estas coisas, e olha o que diz lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, porque Jesus, quando ele olha a humanidade, né, volta um aí, isso aí já é o segundo. Ao ver as multidões, não, 36, isso, olha lá. Olha o que diz Mateus 9, 36. Ao ver as multidões, ou seja, ao ver o povo, ao ver lá a sua igreja reunida, né? Que era quem estava atrás de Jesus, isso é a igreja reunida, né? Jesus se compadeceu delas, porque estavam, o quê? Aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, a ovelha que está longe, tem duas coisas que ela sofre. O que é? Aflição e exaustão. Ela fica aflita, ela fica cansada. Ela fica aflita, por quê? Porque está perdida. Fica cansada, por quê? Porque está cansada de procurar aquilo que ela está procurando. E como que eu sei se eu sou uma ovelha perdida ou não? É fácil. Será que eu estou aflito e cansado?
Será que eu estou aflito e cansado? Se eu tenho encontrado algumas dessas duas coisas na minha vida, talvez eu esteja perdido. Porque a ovelha que está sem pastor, ela fica aflita, fica cansada. E quando nós estamos com Jesus Cristo, sabe o que acontece? Olha o que diz lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Porque muitas pessoas estão aflitos e exaustos, cansados, justamente por trilhar caminhos longe de Deus. E olha o que Jesus fala: venham a mim todos vocês que estão o quê? Cansados e sobrecarregados. Está vendo? Cansado e sobrecarregado, cansado e aflito, já não aguento mais, estou cansado, estou exausto. E Jesus fala aqui: eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou o quê? Manso e humilde de coração. E vocês acharão o quê? Descanso para a sua alma. Você está cansado? Como que eu acho descanso? Quando eu vou até o pastor, quando eu vou até Jesus Cristo. Quando nós vamos até Jesus Cristo, a gente encontra o descanso. Nós encontramos o descanso, a gente encontra essa questão. Então, isso, meus irmãos, nós precisamos talvez começar a ver. Será que tem algumas coisas, e a palavra de Deus mostra que existem algumas coisas que nos afastam de Deus. Nós já vimos isso em outras parábolas, como na parábola do semeador. E quando a gente olha na parábola do semeador, tem algumas sementes, e quando a gente olha para aquela que está com os espinhos, né, quando Jesus fala da fascinação das riquezas e os cuidados desse mundo, ou seja, preocupações, e a palavra de Deus mostra, a fascinação das riquezas é uma das coisas que faz a ovelha sair, a ovelha deixar. Né? Por isso que a palavra de Deus fala, porque alguns, por conta do amor ao dinheiro, se traspassaram com muitas dores, estão aflitos. Isso está trazendo aflição para essas pessoas. Às vezes, os cuidados desse mundo, as preocupações, aquela coisa sem fim, a pessoa está preocupada. Essas coisas, às vezes, começam a nos impedir de frutificar, e são coisas que, às vezes, começam a nos afastar dos caminhos do Senhor, do rebanho do Senhor. E eu não estou falando aqui de estar longe da igreja. Às vezes a gente está dentro da igreja e a gente está aflito e a gente está preocupado. E domingo após domingo a gente continua aflito, a gente continua preocupado, porque talvez a gente esteja trilhando por caminhos que não são os caminhos do Senhor. Talvez a gente tenha tomado decisões que não foram as melhores decisões. Talvez a gente esteja fazendo coisas que não são as melhores coisas. Talvez a gente estejamos com certos hábitos que não são saudáveis para a vida de uma ovelha. Por isso que, quando Jesus ele fala dessa parábola da ovelha perdida, ele vai falar: olha, a ovelha perdida, ela precisa, na verdade, ela só está perdida porque ela está longe do pastor. E aí o que Jesus vai falar é que tudo que nós precisamos na nossa vida é estar perto do pastor. É estar perto de Jesus. Olha, não sei o que você vai se lembrar da mensagem de hoje, mas lembre-se disso na sua vida. Tudo que você precisa na sua vida, isso não é sua família, não é sua carreira, não é suas coisas, não é sua autoestima, não é um curso que você tem que fazer, não são suas roupas, não são seus bens, é estar perto de Jesus. Isso é tudo que nós precisamos. Porque quando a gente está perto dele, o resto se resolve. Tudo vai se resolver. Então, meus irmãos, nós precisamos verdadeiramente de um pastor. E é interessante que teve certa vez um cientista russo que ele contactou um pastor americano. E ele estava muito inquieto, porque ele era um cientista russo e ele defendia a teoria da evolução. E ele, certa vez, chegou para esse pastor e falou: olha, eu sou cientista, eu sou evolucionista, eu creio na teoria da evolução, mas existe um problema na teoria da evolução. E o problema na teoria da evolução são as ovelhas. Porque a ovelha, é impossível que ela viva sem um ser humano. Porque a ovelha, ela é totalmente dependente de um ser humano. Ela não consegue viver sem um ser humano. A ovelha não é inteligente, ela se perde, ela está lá no rebanho, quando vê ela está longe. Não adianta, não é igual
cachorro, não sei se você já tem cachorro que é inteligente, né? Você fala, vem, eu tenho 2 cachorros. Tem um que eu falo, vem, ele vem na hora, o outro lá fica desmiolado de tudo. E não sei como são 2 irmãos, né? A ovelha é assim, ela é totalmente aérea, ela está lá, de repente ela está longe, está aqui no rebanho, quando vê, já foi. E aquele cientista aí falou, olha, é impossível que as ovelhas pudessem ter sobrevivido na história, pudessem ter evoluído sem a presença de um ser humano. Elas teriam sido todas extintas, mas a gente vê a ovelha até hoje. Por favor, me diga, né? E ele ficar naquela inquietude, ele acabou até sendo preso depois, porque ele acabou, né, sendo contra toda a questão, um problema, isso é uma história real, isso é algo que verdadeiramente aconteceu. E é interessante, meus irmãos, porque quando a gente olha, nós vemos que nós precisamos de um pastor. E nós somos como ovelhas, nós não somos inteligentes. Né? Quando a gente vê, a gente acha que é inteligente. Quando vê, já estamos fazendo besteira. Né? Quem nunca se pegou? Não, sou firme, sou forte. Quando vê, já está com os 2 pés na jaca. Já está querendo fazer besteira, já está querendo... Se não é a graça de Deus... Nós precisamos de um pastor. Por isso que nós lemos no Salmo 23 essa manhã. E no Salmo 23 a gente encontra algumas características de como nós, como ovelhas, podemos fazer para nunca estarmos longe do rebanho de Deus. Porque o Salmo 23, ele é o salmo do... Né, acho que foi o primeiro salmo que todo mundo... É o primeiro salmo que todo mundo, né, antes de... no princípio criou Deus os céus e a terra, todo mundo... É o Senhor o meu pastor, nada me faltará. É o versículo que a gente aprende na escola, é o versículo que todo mundo tem, é o salmo que toda a Bíblia está aberta, se não é no Salmo 90, 91, está lá no Salmo 23. É o salmo que a gente tem, mas a gente deixa de olhar um pouco para o Salmo 23, eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta lá no Salmo 23, porque em todos os 6 versículos lá do Salmo 23, a gente encontra algumas características para nós que somos ovelhas, como nós podemos fazer para não estarmos longe de Jesus? E como a gente entende um pouco? E primeiro que lá no Salmo 23, ele começa dizendo realmente que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, se eu estou longe dos caminhos do Senhor, talvez eu não esteja vivendo plenamente o que diz esse versículo. Porque se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. E é interessante que quando Davi estava falando esse salmo, ele não tinha nem Wi-Fi lá. Imagine você uma semana sem Wi-Fi, sem internet, sem celular. Pastor, não consigo. Né? Você quer dar hoje, tanto que hoje em dia, se você quer dar um castigo para a criança, o que você fala? 1 hora sem celular. Né? Coitado, naquela 1 hora fica desesperado. Né? Às vezes acontece isso com o meu menino, né? Eu falo, né, vira e mexe, ele leva um castigo, um corretivo, e aí eu tiro essas coisas, né, que ele gosta. E aí ele vem, né? Pai, o que eu vou fazer agora? Não tem nada para fazer. Né? O que eu vou fazer? Não sei. Começa a sentir falta de tudo. E Davi, quando vivia naquela época, não tinha internet... Não tinha Netflix, não tinha TV, não tinha celular, não tinha nada. Sendo que não é que nada me faltará. Quando a gente olha o original desse versículo, é que o Senhor é meu pastor, eu não vou sentir falta de nada. Não quer dizer que não está faltando, porque quando a gente olha a situação que Davi escreveu esse salmo, não era bem, se a gente olhasse a vida de Davi, puxa, Davi, não era um homem que a gente olhava, puxa, esse daí não falta nada, né? Não falta carro zero, não falta casa, não, ele não tinha nada dessas coisas, mas ele não sentia falta dessas coisas, porque quando o Senhor é o nosso pastor, a gente não sente falta de nada, não é que as coisas, às vezes a gente vai passar por um problema, uma situação, mas é que a gente não vai sentir falta daquilo. Por quê? Porque o Senhor está conosco, Ele é o que eu preciso. O que eu preciso é o Senhor, não são as coisas, mas é o Senhor. E aí a gente vai entender um pouco desse Senhor, que é o nosso pastor. Né? Olha lá o que diz o versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso.
Eu gosto muito lá em Mateus, no comecinho lá do livro de Mateus, quando Jesus, primeiro, ele faz aliás, olha o que diz lá, abra sua Bíblia lá em Mateus. Quando Jesus faz... Eu tô abrindo aqui, tô me lembrando, tá, irmãos? Quando Jesus, ele faz... desculpa, não é Mateus, é Marcos. Quando Jesus, ele faz a primeira multiplicação dos peixes, lá em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 30 até o versículo 44, Jesus faz o quê? A multiplicação dos pães, né? E olha o que ele fala, né? Que eles tinham lá, ele não tinha nada, né? Olha o que diz lá o versículo 39 de Marcos capítulo 6. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre o quê? A relva verde. Por que Marcos fala relva verde? E depois, o que acontece? E aí Jesus faz a multiplicação e alimenta a multidão. E depois, qual que é o grande outro milagre? O próximo milagre, lá no versículo 45. Jesus anda sobre o mar, ou seja, está lá os discípulos, estão lá, começa a ter uma tempestade no mar, e no versículo 51, Jesus sobe no barco e o vento cessa. Então, meus irmãos, olha que interessante, né? Quando a gente vê, né, isso acontecendo, quando a gente vê Jesus fazendo esse milagre, é muito interessante. E é interessante que no livro de Mateus, Jesus ele fala com os discípulos que ele briga com os discípulos na questão do mar, dele ter acalmado o mar, porque eles não tinham entendido o milagre dos pães. Ou seja, por que eles brigaram? Porque Jesus, a gente volta lá pastor, o que isso tem a ver com o Salmo 23? Tem tudo a ver, olha o que diz o Salmo 23, 2. Ele me faz repousar aonde? Na relva verde, nos pastos verdejantes. Ele me leva para as águas de descanso. Esse pastor do Salmo 23 é Jesus Cristo. É Ele. O que Jesus estava fazendo aí falando, olha, eu sou o pastor de vocês. Sou eu, não é outro. Sou eu. Por isso que quando a gente não entende o milagre dos pães, a gente não entende quem é o pastor do Salmo 23. Por isso que Jesus estava bravo com seus discípulos. Olha, Jesus está falando, olha, sou eu o pastor de vocês. Sou eu que dou sustento para vocês. Vocês não precisam ficar preocupados. Sou eu que sustento vocês. Não é o seu currículo, não é a sua carreira, não é você ter feito a melhor faculdade, não é você... Sou eu que sustento você. E esse sustento é um sustento onde a gente está nas águas de descanso. Porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 10, versículo 22, que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. A bênção do Senhor, quando a gente é abençoado pelo Senhor, quando a gente está aos pés de Jesus Cristo, vivendo o nosso cristianismo, essa bênção, ela enriquece a gente. E ela não traz dores, ela traz descanso para a gente, ela traz paz. Agora, tem pessoas que querem sair atrás da bênção, querem correr atrás da bênção. E aí, estão fugindo dos caminhos do Senhor. Querem fazer do seu jeito. E saem dos pastos verdes das águas de descanso e acabam caindo naquilo que a palavra de Deus falou. Um caminho de aflição, um caminho de exaustão. Um caminho onde ficamos cansados de procurar, não é uma busca incansável, né? E olha que interessante, né? Porque a aflição e a exaustão é uma pessoa que está buscando, é aquela ovelha que está procurando incansavelmente. O oposto daquelas que falam, o Senhor é meu pastor, eu estou tranquilo, nada vai me faltar, eu estou sossegado. Olha, pastos verdes, águas de descanso, é isso que o Senhor tem nos ensinado. Terceiro versículo, olha o que diz. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas, deixa lá, isso. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Guia-me pelos caminhos da justiça. Meus irmãos, somente quando nós estamos juntos do rebanho, a gente aprende os caminhos da justiça. Quantas vezes a gente fica preocupado quando a gente tem que tomar uma decisão na nossa vida? Senhor, por onde que eu tenho que ir? Que caminho que eu tenho que seguir? O que eu tenho que fazer? Quantos de nós... Isso é algo real, isso é algo que constantemente, ciclicamente, a gente se depara na nossa vida. Quais são os caminhos que eu tenho que tomar? Quando nós estamos com o pastor, ele que me guia pelos caminhos de justiça. Eu não preciso ficar tentando descobrir. Porque a pior coisa que tem para o ser humano é tentar ter que descobrir o que eu tenho que fazer depois. Porque se depender da gente, a ovelha sempre toma o caminho errado. Porque a ovelha não enxerga, o pastor enxerga. A ovelha não conhece, o pastor conhece. Por isso, meus irmãos, nós precisamos. E quantos estão longe do rebanho e acabam se afligindo por caminhos errados? Quantas vezes nós mesmos, e eu não estou falando dos ímpios, daquele que, né? Estou falando de nós. Quantas vezes nós tomamos caminhos errados? Quantas vezes a gente acaba, no decorrer da nossa vida, a gente acaba se afastando dos caminhos do Senhor? Quantas vezes isso acontece com a gente? E aí nós precisamos do nosso pastor. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão, ou a tua vara, né? E o teu cajado me consolam. Esse talvez seja um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia. Porque ele fala que o fato de nós estarmos com o pastor não quer dizer que a gente não vai ter problemas na vida. E uns problemas meio tenebrosos, né? Porque Jesus chama dos problemas vale da sombra da morte. E quando fala vale da sombra da morte, eu não sei você, mas parece que o pastor levou a gente para o caminho errado. E não sei se você já teve essa impressão na sua vida, que você olha para Deus e fala, Senhor, não é possível, Senhor. Eu acho que o Senhor pegou o caminho errado lá atrás. Vamos voltar, né? Quantas vezes isso já aconteceu comigo dirigindo com a minha esposa, né? Às vezes a esposa fala, olha, acho que você pegou o caminho errado. Eu, não, imagina, eu sei o que eu estou fazendo. E hoje com o Waze acho que menos um pouco, né? Mas quantas vezes a gente olha para Deus e a gente olha a situação que a gente está, a gente olha e fala, Senhor, não é possível, acho que o Senhor pegou o caminho errado lá atrás, Senhor. Porque a gente olha para a nossa vida, é problema, é vale da sombra da morte. Mas é interessante que pode ser o que for. Quando a gente está firmado no Senhor, a gente pode dizer, olha, eu não tenho medo, não, eu não tenho medo porque eu estou no vale da sombra da morte, porque eu tenho medo sim, não é porque eu não tenho medo porque eu acho que alguma coisa vai me faltar, eu tenho medo porque eu acho que alguma coisa vai me faltar, porque eu sou ovelha, porque eu tenho medo, eu não sou inteligente, eu não sei tomar decisões, eu tenho esse problema, mas eu não tenho medo porque eu sei que tu estás comigo, é o que está dizendo lá. Olha, eu não tenho medo porque eu sei que tu estás comigo. E meus irmãos, quando nós estamos vivendo a nossa vida, não quer dizer que a gente não vai ter problema, não quer dizer que a gente vai ter os nossos perrengues, as coisas que a gente vai ter que enfrentar, mas a nossa paz e o nosso descanso é porque Jesus está com a gente. É porque a gente pode confiar, porque não vai ter problema, o Senhor é nosso pastor, fica tranquilo. Eu não sei se você tem vivido algum problema, se você tem vivido alguma situação na sua vida, se você talvez olhe para a sua vida e fala, puxa, pastor, tem uma área da minha vida que parece um vale da sombra da morte. Eu quero dizer, olha, não tema, não tenha medo, o Senhor está com a gente, o Senhor está conosco, a gente precisa se lembrar dessas coisas. Não tememos porque tu estás comigo, porque o Senhor Jesus está conosco. Versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu achei muito interessante essa questão, porque quando a gente olha essa questão da ovelha, a gente fala, Senhor, então a nossa vida vai ser uma vida pacata, né? Não é aquela vida daquele que vencedor, né? Parece que da igreja não vão sair homens, mulheres brilhantes na sociedade, né? Parece que... E não é nada disso que Jesus está falando. Tanto não é que... Olha o que o Senhor está falando quando Ele fala, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Não é uma vida quando fala nada me faltará, porque a gente fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, parece que é um versículo de pobre, né?
Não parece? Né, pastor? O Senhor é meu pastor, não vai faltará. Você pensa o quê? Você vai na casa do coitado, já pagando aluguel daquele jeito, conseguiu o dinheiro hoje de manhã para pagar à noite, nada me faltou, abriu a geladeira dele e falou, nada me faltará, o quê? Vai ter só o almoço de amanhã. É isso que a gente pensa, não é nada disso. A vida do Senhor, meu pastor, não me faltará, é uma vida de um cálice transbordando. Primeiro que você acha cálice na casa do pobre? Só copo de requeijão, né? Misericórdia, pastor, lá em casa é só copo de requeijão, não fala isso não. Na minha tem uns 2 também, tem lá. Mas cálice é coisa de rico, irmãos. Eu tive a oportunidade na minha vida eu andava, como engenheiro, trabalhei bastante, né? Trabalhava fazendo, né, de avião e aquele lanchinho de avião, né? E aí teve a primeira vez que eu estava lá, e aí me chamaram para ganhar um upgrade para a classe executiva. Nem sabia o que era isso. Classe executiva, não. A primeira coisa que veio, né? Veio um negócio numa taça, né? Um espumante numa taça. Meu irmão, aquele vidro de cortar os beiços, sabe? Eu nem sabia o que era aquilo, porque para mim aquilo eu não nasci nesse meio. E meus irmãos, cálice cálice transbordando, é uma vida plena, é uma vida onde a gente não só financeiramente, mas também a nossa alma vai ser plena, os nossos anseios vão ser plenos, a nossa autoestima vai ser transbordada. Porque às vezes a gente acha, puxa, eu vou ter que abdicar disso, eu vou ter que abdicar de tanta coisa para servir o Senhor. Quando na verdade, quando a gente acha que eu deixo de abdicar as minhas coisas para Deus, o que eu estou fazendo, na verdade, é querendo encher o meu cálice, sendo que eu nunca vou conseguir encher. Porque eu sozinho, longe do meu pastor, eu nunca vou conseguir encher meu cálice. Somente o nosso bom pastor Jesus Cristo, Ele consegue encher e transbordar a nossa autoestima, irmãos. Eu não sei o que você anda procurando, quais são os planos que você tem para a sua vida. Eu sei uma coisa, que você só vai conseguir encontrar e transbordar isso na sua vida quando você estiver verdadeiramente seguindo nos rebanhos do Senhor. Porque é ali que nós encontramos, é na união, é no rebanho do Senhor que verdadeiramente a bênção ela aparece. Por isso que, meus irmãos, quando nós vivemos fazendo parte do rebanho do Senhor Deus, a nossa vida é plena, o nosso propósito é conhecido, a nossa missão ela é cumprida, quando nós estamos verdadeiramente no rebanho do Senhor. O nosso cálice transborda. E por fim, o último versículo nos dá 2 grandes ensinamentos. Certamente, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Volta naquela primeira parte do versículo, por favor. Bondade e misericórdia certamente... Fala de novo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. E eu achei muito interessante quando o salmista ele fala que a bondade vai me seguir, as coisas boas vão me seguir, a misericórdia vai me seguir, porque eu, como ovelha, eu quero seguir a bondade, eu quero seguir a misericórdia, eu venho atrás, eu vim aqui na igreja hoje pedindo a bondade do Senhor, eu vim aqui com os meus próprios méritos pedir a misericórdia do Senhor, eu acordei cedo hoje de manhã, vindo na igreja para... A gente é ovelha, a gente não sabe de nada. A gente quer ir atrás da bênção, a gente quer ir atrás da bondade. A gente acha que se eu não fizer nada, ninguém vai fazer pela gente. Não é isso que ensinam a gente desde cedo? Olha, se você não se virar, ninguém vai fazer isso por você. Se você não fizer sua faculdade, ninguém vai fazer isso por você. Se você não mandar seu currículo, ninguém vai fazer isso por você. Se você não sair, desse sofá, não começar a fazer alguma coisa, ninguém vai fazer por você. Não estou aqui sendo contra o trabalho, me entendam mal. Mas é que isso é uma coisa errada, porque existe um que trabalha por nós. A palavra de Deus diz que Deus trabalha enquanto nós estamos dormindo. Sabia que o dia, na verdade, para Deus começa na noite? Quando Deus criou o mundo, fez o dia, fez os céus e a terra em 6 dias, o 7º descansou, e todo dia que ele falava foi o primeiro dia, tarde e manhã, ou seja, o dia começa à noite. Por quê? Porque à noite a gente dorme. O dia começou, a gente está dormindo, Deus está trabalhando. E a gente está o quê? Dormindo. Por quê? Porque é o que a gente tem que fazer, descansar.
Por quê? Porque o Senhor, Ele que nos dá o passo verdejante, Ele que me leva para as águas. A vida com o Senhor, meus irmãos, é uma vida de descanso. É uma vida de tranquilidade. Não estou falando que não é uma vida sem trabalho, não é nada disso. É uma vida de trabalho, mas é uma vida onde eu trabalho, onde eu estou lá no rebanho do Senhor trabalhando, mas eu estou descansado no Senhor. Por isso que a palavra de Deus fala que a bondade vai me seguir. É o Senhor que prepara a mesa para mim, não sou eu que tenho que ficar querendo, achando que amanhã eu vou ter que dar o meu jeito, me virar para amanhã eu conseguir fazer, e Deus não sabe o que está fazendo, pelo visto das coisas que estão acontecendo na minha vida, acho que Deus não sabe o que está acontecendo, eu vou ter que dar o meu jeito aqui. A bondade me segue, por isso que quando isso não é desde agora, é lá de Deuteronômio, olha o que diz Deuteronômio 28:2. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Lá em Deuteronômio 28:2, olha o que diz. Se ouvir a voz do Senhor, ou seja, se eu ouvir a voz do bom pastor. Por isso que ele fala, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. A bênção do Senhor, ela alcança o crente. Já brincou de esconde-esconde? Pega-pega? Quem já brincou de pega-pega quando era criança? Né? Então você está lá, imagine você correndo e a bênção atrás de você correndo. Oh, não, pegou, não tem, a bênção te pegou. Né? O teu chefe correndo atrás de você, olha, tem um aumento para te dar. Você, vem me pegar, vem me pegar. A bênção ela alcança, irmãos. A bênção ela alcança. Quantas vezes a gente fica preocupado? Percebe que a ilusão do mundo, o que é? Olha, você que tem que ir atrás da sua bênção, você que tem que correr, você que tem que conquistar. E quando a gente está no rebanho do Senhor, Jesus fala, não é nada disso. Não é nada disso. Por isso que ele fala lá, né, para as ovelhas que estão, né, de novo, olha lá de novo Mateus 11, 28 e 29. É muito interessante Jesus quando ele fala, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, aprendam. Aprende do Senhor que você não vai conseguir fazer nada se você quiser tentar dar o seu jeito. A gente precisa aprender do Senhor que a gente não vai conseguir fazer nada se a gente querer dar o nosso jeito, se a gente ficar preocupado com as coisas. Meus irmãos, a vida com o Senhor é uma vida de paz, é uma vida de confiança no Senhor. Jesus está nos chamando para nós como ovelhas a confiarmos no Senhor, colocarmos o nosso coração no Senhor e falar, Senhor, eu confio que o Senhor é o meu pastor. E se verdadeiramente a gente tem andado, né, com a melhor das nossas intenções nos caminhos do Senhor, sem estar às vezes escondendo algum pecado ou nada que não esteja confessado, se a gente tem andado com as nossas melhores intenções diante do Senhor, a gente pode sim confiar, meus irmãos. Não estou dizendo que a gente não vai ter vale da sombra da morte, a gente vai ter sim, mas o Senhor está conosco. E a bênção do Senhor, ela vai nos alcançar, é questão de tempo. Porque a partir do momento que a gente já está no rebanho do Senhor, a bênção já começou a correr atrás de nós, eu não sei onde que ela está. Mas ela já vai começar a correr atrás de você. Porque isso é uma promessa do Senhor. Porque a bondade e misericórdia certamente me seguirão, quando? Uma vez ou outra? Todos os dias da minha vida. Ainda que eu não veja, eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor ela vai estar me alcançando. Porque todos os dias da minha vida eu sei que realmente as bênçãos do Senhor vão nos encontrar. Amém? Mas isso, nada disso, nenhuma bênção. A bênção financeira, a bênção de relacionamentos bem estabelecidos, a bênção de uma autoestima realizada, a bênção de eu ter o que eu quiser nessa vida. Nenhuma bênção é maior do que essa última bênção do Salmo 23, que diz, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Porque quando nós entendemos, meus irmãos, que verdadeiramente o que mais importa nessa vida é estar aos pés de Jesus Cristo, é estar com o nosso bom pastor, nós deveríamos trocar tudo para estar com Ele. Quando nós somos encontrados por esse bom pastor, nós deveríamos fazer de tudo. E nós deveríamos ser capazes, nessa vida, de trocar qualquer bênção desse mundo, qualquer coisa desse mundo, por essa última bênção. A bênção de
poder habitar na casa do Senhor para todo sempre, de poder viver eternamente nos caminhos do Senhor. Meus irmãos, esse tem que ser o nosso maior desejo. Estar aos pés do Senhor todos os dias da nossa vida. Não estar longe de Jesus. Fazer de tudo para que estejamos sempre firmes na fé. Buscando ao Senhor com todo o nosso coração. Buscando com todo o nosso coração ler a palavra, estar com Jesus em oração, estar fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou. Porque quando nós fazemos isso, todo esse Salmo 23 ele acontece. Tudo isso acontece. E que nós possamos verdadeiramente viver esta alegria de participar do rebanho do Senhor. E que nós verdadeiramente possamos ler esse Salmo 23 e poder dizer esse último versículo: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que isso seja o maior desejo do nosso coração nessa manhã, de poder verdadeiramente estar com o nosso pastor. Que quando estamos com Ele, não precisamos de mais nada. Quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Que Deus os abençoe.